Bom, boa noite. A gente está começando o encontro da programação mensal de julho, a história do feminismo negro a história do feminismo negro no Brasil. Eu já começo de antemão pedindo desculpa, porque essa é a minha quarta aula do dia, então eu nem sei em que nível que a minha cabeça está, se ela está em condições de produtividade. Mas conto sempre com o apoio de vocês. Não vão me fazer falar uma hora e meia, pelo amor de Deus. Vamos junto! Vamos nessa! Me ajudem, porque eu tô dando aula desde as 8 da manhã. Então, minha cabeça, assim, ela já tá para lá de para lá. Já dei aula hoje sobre racismo na escola, sobre racismo em empresa, sobre saúde mental de homens negros, e agora vamos falar de feminismo negro. A parte boa é que eu tô sempre falando de feminismo negro, então nunca tô muito longe, porque o feminismo negro é meu ponto de partida teórico. Então, eu nunca estou muito longe das coisas, das discussões. Para esse encontro, bom, para quem está fazendo o curso pela primeira vez, eu sou a Jaque Conceição, do Coletivo de Gege, ainda sou a professora, ai, que chique, a professora titular do DGEG. A gente teve, nesses 8 anos, alguns ensaios de tentar, né, de construir com alguns professores. A gente teve a Juliana, teve o Tiago, teve a Zânia, teve o Marcos, tivemos a tentativa, tivemos alguns professores convidados que nós trouxemos, mas as coisas, eu sempre acredito muito que as coisas vão ganhando o contorno que elas precisam ganhar, e esse é o contorno que o DJ foi ganhando nos últimos anos, e a gente tem seguido sempre em permanente ebulição e mudança, porque, como eu coloquei lá no Instagram, eu odeio rotina. Tem uma coisa que quer acabar comigo, é me botar numa rotina. Então, eu tô sempre inventando uma coisa nova por aqui. E aí, digo isso porque tem umas coisas legais para rolar agora no segundo semestre, aqui no DGEG. Então, fiquem atentos. De antemão, já quero convidar todos que estão aqui fazendo o encontro ao vivo, que estão assistindo a gravação, para a próxima turma da Nicanda, que começa, se minha memória não estiver falha, dia 15 de agosto. São 12 encontros semanais, vai até ali o finzinho de outubro. E então, já quero de antemão convidar vocês para se inscrever na Nicanda, que é o nosso programa de formação em feminismo negro, e aborda algumas questões da psicanálise. As meninas que participaram, as mulheres que participaram da primeira rodada, depois, enfim, se quiserem, podem compartilhar, podem trazer. Eu sou suspeita para falar, então, porque eu me sinto uma mulher privilegiada. Privilegiada de preta, mas eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu trabalho numa coisa que eu totalmente acredito, 100% do que eu faço aqui, tem totalmente a minha dedicação, e ainda ganho, porque trabalhar com mulheres pretas é uma dádiva. É um processo permanente de cura e de renovação, então eu não tenho do que reclamar. Para mim, está sempre tudo muito maravilhoso. Olha que hoje temos até a Macara presente no recinto. Muito que bem. Bom, para o nosso encontro de hoje, dentre tantas coisas que eu queria trazer para a gente pensar, eu gosto muito desses processos da gente fazer retomadas históricas. E fica tranquila, Jéssica. Eu só não desligo a minha porque eu tô dando a aula, porque também senão a minha estava desligada. Sim, quem é assinante da Unimed precisa assinar a Nicanda, porque a Nicanda... excelente pergunta, inclusive. A Nicanda, assim como a Cucala, a Casa Preta, a IFA e a Intié, que são programas que a gente quer lançar nesses próximos meses, ela é um programa de 3 meses de formação muito específico. A gente faz a leitura de 12 textos dentro de um percurso para entender a ideia do que a gente está chamando de feminismo negro. É um mergulho teórico no feminismo negro. E ela é muito pontual. Então, ela começa no dia 15 de agosto, faz esse percurso dos encontros, da leitura dos textos, e quando a gente encerrar em outubro, o que eu espero é que, teoricamente, vocês tenham um repertório bem específico sobre feminismo negro, passando por algumas discussões da psicanálise, mas a gente está pensando mais com mulheres negras, com autoras negras, para
ter um aporte teórico para o trabalho, um aporte teórico para a pesquisa, um aporte teórico para a atuação, para a prática como liderança comunitária, mas algo que possa ser, de fato, uma base bem específica. A On Demand, ela reúne todo o conteúdo que a gente produziu nos últimos 3 anos no DGEG. Então, ela tem a CUCALA, de formação de professores, a INTIE, de pensamento indígena, ela tem feminismo negro, pensamento africano, estudos afro-brasileiros, ela é a IONED, de estudos em psicanálise, ela é uma junção de todos esses conteúdos. A Nicanda é uma coisa focada na questão do feminismo negro, e diferente da On Demand, que não tem aulas semanais comigo, na Nicanda, por 12 semanas, vocês vão ter aula comigo. Dentro do tema. Então, o exercício a gente assiste o vídeo, que é uma explicação do texto, lê o texto, responde uma pergunta e faz uma roda de conversa semanal sobre aquele tema discutido. Foi uma experiência muito legal a primeira turma que a gente fez no primeiro semestre, no sentido da beleza do que foi o encontro, mulheres de vários lugares do Brasil, com várias vivências diferentes, e eu tenho certeza que a segunda turma também vai ser um espaço bastante potente. As inscrições já estão abertas, já estão disponíveis, o link está lá na bio do Instagram, mas está no site, posso colocar depois no grupo do WhatsApp. E também a gente tem enviado por e-mail. Não sei se vocês recebem o nosso e-mail semanal, a gente sempre manda dicas de filmes, de cursos, sugestões de textos, sugestões de atividades legais da comunidade negra que a gente indica para vocês. Depois também posso colocar o link para quem quiser se inscrever na newsletter para poder receber o material toda semana. Ali, 1 ou 2 vezes por semana, a gente está sempre mandando para vocês informações. A programação dos cursos do mês, não sei se vocês já perceberam, mas todo mês a gente trabalha um tema diferente. Então, todo mês a gente propõe uma programação de cursos dentro da On Demand, ou cursos inéditos dentro de uma programação. Então, a gente fez o Abrigo Indígena, em maio a gente pensou com alguns intelectuais, junho a gente fez o especial LGBT, agora foi o mês das mulheres negras, agosto é o mês dos homens negros, por conta do Agosto Negro. E aí o foco vai ser a saúde mental dos homens negros. Então, assim aqui a gente vai caminhando, porque o nosso barato é esse mesmo, né? Propor formação e possibilitar essa reflexão crítica. Para o nosso encontro de hoje, para essa conversa que a gente vai ter hoje, alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Eu queria agradecer pela explicação, Jaque. Obrigada. Da dúvida lá do Nicanda, né? Obrigada por esclarecer e eu vou me inscrever com certeza. Vai ser um barato te receber. Também gostei porque eu já tinha, antes de começar a aula de hoje, eu já estava lá fuçando. E aí eu vi que eu sou On Demand, mas tem o Clube do Empoderamento, então eu estava tentando entender a sua nova organização, porque eu estou afastada um tempinho. E aí um tempo que eu estou olhando para esse Nicando, mas eu estava assim, gente, mas onde é que ele está? Ele está dentro do empoderamento, não está? Do Clube do Empoderamento? É que o Clube do Empoderamento, ele foi a primeira versão do On Demand que a gente fez. Isso. Por isso que no seu painel tem as duas coisas. No clube, acho que a única coisa que não tem no On Demand é o podcast, que a Diana Cara me perguntou, escuta aqui, minha filha, não vai ter mais episódio novo não nesse podcast? Mas é porque eu não consigo, é muita coisa. Eu sou megalomaníaca. Eu acho que pode estar travando. Deixa eu mudar de lugar, que aí vai melhorar. Eu estava no cantinho da bagunça. Agora eu vim para o canto da semi-bagunça. Lembrando que vocês colocaram lá no Instagram que não gosta de bagunça. Vixe, a minha casa é uma bagunça. Eu sou megalomaníaca, eu quero fazer um monte de coisa e algumas coisas eu simplesmente não consigo manter a frequência. Só que tem um negócio no podcast que isso também foi uma coisa que eu aprendi ao longo da vida. Com o tempo eu fui entendendo que eu vou fazer melhor aquilo que eu me identifico, talvez por um traço de personalidade. Eu não gosto de podcast. Eu, Jaqueline, não gosto de podcast, porque eu não tenho paciência de ficar ali. Eu acho que eu só ouvi um podcast em toda a minha vida, que foi o podcast do Mano Brown com o Drauzio Varela, porque eu gosto muito do Drauzio Varela e eu queria ouvir esse encontro dos dois. Eu não ouvi nenhum podcast da Sueli Carneiro, por exemplo, que todo mundo fala, tal, não cheguei a ouvir.
E é o único podcast que... e o podcast de meditação, que são os que eu escuto, mas aí não conta porque a mulher fica falando então não conta como falação. Eu não tenho paciência, eu acho que por não ter paciência de fazer, de ouvir, eu não sinto prazer em fazer. E aí, como eu tenho dificuldade com rotina, coisas que não... Eu sou bem infantil nesse sentido, assim, sabe? Criança que só faz o que quer, então... Eu sou meio infantil nesse sentido. Coisas que não são muito prazerosas, para mim, são custosas demais. E aí eu acabo não fazendo. E foi o que aconteceu com o podcast. Sendo bem sincera, momento verdades, nuas e cruas, foi o que aconteceu com o podcast. Eu, num projeto que a gente super queria continuar, a Tati, que consome podcast, me incentivou muito, mas eu, pessoalmente, não consegui manter o pique. Mas quem sabe, num outro momento, com menos trabalho, eu tenha refresco mental para... É tipo vídeo no YouTube. É um projeto antiguíssimo que a gente tem no DGEG, de atualizar o canal toda semana, mas, velho, eu não consigo. Porque eu também não consumo o YouTube. Então, eu não consigo ver sentido. Mas o que eu gosto de fazer? Eu gosto de dar aula, então isso eu consigo fazer com frequência. E eu uso muito o Instagram, pessoalmente. Então, é uma rede social que eu consigo mexer. E a gente optou por manter uma linguagem pessoal no Instagram, porque é um lugar muito importante de comunicação mesmo, assim. As pessoas me escrevem em inbox, eu respondo, as pessoas me mandam coisas, fazem perguntas, às vezes as mulheres vêm desabafar ou compartilhar questões, então realmente eu uso. É uma forma de funcionar, né? Tem gente que faz tudo que tem que fazer, eu sei lá, não consigo, eu tenho esse defeito de fábrica. Mas, já que eu gosto da aula, então vamos lá, né? Por sorte, eu gosto de dar aula. Por sorte nossa, eu gosto de dar aula. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. E a observação de vocês, ela é muito pertinente, porque a nossa comunicação, ela é uma coisa problemática, mas isso tem a ver com o processo do próprio DGEG, né? Porque o DGEG nasceu na minha cabeça, daí ele foi para o quintal da minha casa, depois ele voltou para minha cabeça, e aí agora a gente vem num processo nos últimos 2 anos de tirando ele de dentro de mim, colocando ele num lugar que ele possa sobreviver sem a minha existência. Que ele não esteja tão vinculado assim comigo. Então, hoje a linguagem da comunicação, quem produz já não sou mais eu, então isso ajuda muito a produzir uma comunicação efetiva que realmente comunique. Porque, para mim, é tão visceral a Nicanda e todas as plataformas, porque elas nasceram na minha cabeça, a ideia, o tema, o desenho, o formato, vai ser assim, vai ser assado, que chega uma hora que você não consegue mais... É tão óbvio que quando eu falo, eu já não percebo mais a estranheza. Porque esses pequenos detalhes que vocês perguntaram agora, para mim, eles são tão óbvios que eu já não faz sentido eu falar sobre eles. Mas para quem escuta pela primeira vez, faz todo sentido perceber essas pequenas nuances. Qual que é a diferença da Nicanda para a On Demand? Está dentro, não está dentro? O que é, o que não é? Então, eu aprendo muito com vocês. Inclusive, até anotei aqui para a Maísa, que tem cuidado da comunicação, lapidar essa informação quando a gente for divulgar a Nicanda. Bom, quase meia hora falando, não, 15, 16 minutos falando, tá bom, tá ótimo. Vamos, então, ao que nós viemos fazer aqui hoje, que é pensar a história do feminismo negro no Brasil. Um dos meus grandes desejos, que está aí no meu horizonte para algum momento da vida, é a gente poder ter um espaço de publicação escrita. E por que publicação escrita? Porque livros ainda são, na nossa cultura, uma unidade de referência do conhecimento. Sejam livros digitais ou livros físicos, a gente ainda usa os livros quando a gente precisa validar ou buscar alguma informação. E, enquanto material, os livros atravessam os anos. Então, um livro pode durar 10, 20, 30 anos. Então, um dos meus grandes desejos é que a gente tenha uma frequência de publicações, de materiais, para que a gente consiga produzir essa memória escrita sobre o feminismo negro, e dentre elas, que a gente possa contar a história do feminismo negro no Brasil. Com 2 objetivos, que são os objetivos desse nosso encontro. A primeira, que quando a gente conta história, a gente produz memória, e produção de memória é fundamental para a disputa de narrativa. A gente só pode disputar narrativa porque a gente tem memória que fomenta essa narrativa. É tipo memória de família.
cada um lembra uma coisa, e a memória que é mais lembrada por todos é a memória que acaba sendo a memória familiar e a narrativa familiar. Então, produzir memória, olhar para essa história, entender o processo de construção dela, é fundamental para a gente poder disputar a narrativa sobre as questões raciais no Brasil e também os estudos de gênero. Porque a universidade tende a tratar o feminismo negro como um campo de estudo. E eu venho observando cada vez mais que nós precisamos olhar para o feminismo negro como um campo teórico. Qual a diferença de um campo de estudo para um campo teórico? Um campo de estudo é algo que pode se encerrar, em um dado momento ele acaba. Campos de pesquisa são finitos, eles encerram. Tudo bem que tem pesquisadores que pesquisam o mesmo tema há 10, 20, 30 anos, e é assim que se produz uma teoria. Você tem um número grande de pessoas pesquisando uma área específica com múltiplas visões, e você vai, ao longo do tempo, produzindo uma ideia específica sobre isso. Então, estudos de gênero é um campo teórico com várias autoras, desde a Butler até a Simone de Beauvoir, que estão falando coisas similares, porque estão falando gênero, mas não é a mesma coisa. E o feminismo negro no Brasil, ele é visto como um campo de estudo. Então, saúde mental, cabelo, família, maternidade, são temas desse campo de estudo. E os campos, eles são finitos, eles são transitórios, né? Eles acabam, eles se encerram, eles são transitórios, porque eles estão em permanente mudança, nenhum campo de pesquisa é o mesmo com o passar dos anos. E eles são localizados dentro de uma estrutura muito específica. E que, às vezes, esse lugar onde ele é localizado pode ser mal visto ou bem visto de acordo com a perspectiva do teórico. E o que me parece pior é tratar o que as feministas negras falam como se fosse a mera experiência. O que é mera experiência? É como se fosse só um ponto de vista. Meu Deus, tem um termo em inglês, inclusive. É uma crítica do feminismo negro norte-americano. Standard point, eu acho que é assim que chama, assim que fala. Eu vou lembrar a expressão correta, mas é um ponto de vista. E o feminismo negro, ele não é um ponto de vista. O feminismo negro é um campo teórico que analisa as relações sociais no Brasil a partir de um viés que é o viés de raça, classe e gênero. Então, ao invés de olhar para as relações sociais e encaixar como um recheio, é assim que a gente faz intersecção, teoricamente, no Brasil. A gente pega o tema e bota ele dentro das coisas igual um recheio, igual um sanduíche do McDonald's. Mas intersecção é entender como é que os marcadores sociais, históricos e culturais vão instrumentalizar a compreensão da realidade. Ou seja, quando eu olho para a realidade social, econômica e política do Brasil, quais são os marcadores que me ajudam a entender essa estrutura de forma crítica, considerando todas as suas contradições? Me parece que hoje os pensamentos, que é o que a gente chama de pensamento decolonial, o pensamento indígena e o pensamento afro-brasileiro, são as duas áreas que estão mais próximas de uma crítica e que consideram, inclusive, as contradições. E o feminismo negro vem, historicamente, apontando isso. E eu acho que cabe aqui, antes da gente entrar, de fato, na questão historiográfica, ou já estando na questão historiográfica, eu acho que cabe aqui um ponto que é o que a gente chama de pensamento decolonial no Brasil, ou como a gente tem entendido e olhado o pensamento decolonial no Brasil. Eu penso que a ideia do pensamento é ótima, mas me parece, eu reflito, que a base do pensamento decolonial no Brasil é a crítica ao pensamento branco. É a inversão dessa lógica de mundo e de produção que centra a análise sempre a partir do homem branco. Sempre a partir desse lugar, dessa experiência específica. E aí tem a experiência e a mera experiência. A experiência é a experiência do homem branco, e do homem branco não brasileiro, que a gente está falando do homem branco europeu, essencialmente, e a mera experiência são as políticas identitárias, os indígenas, as mulheres, os LGBTs, os negros, os quilombolas,
que são experiências encaixadas ou derivadas dessa grande experiência. Me parece que a produção do pensamento decolonial no Brasil é uma inversão, é um deslocamento do centro. Não existe mais mera experiência, existe uma experiência com múltiplas camadas. Então, nós temos uma experiência racial brasileira, baseada na miscigenação, que se desdobra em múltiplas camadas, de acordo com as intersecções dessas camadas. Então, quando a gente pensa homens brancos pobres, é uma ideia de análise da realidade. Quando a gente pensa em mulheres brancas pobres, é outra camada de olhar dessa realidade. Mulheres negras ricas, poucas mais existem, é uma outra experiência. E aí, quando a gente vai pensar em termos de feminismo negro e de saúde mental das mulheres negras, esse lugar do crescimento econômico de mulheres negras é um espaço de profundo adoecimento mental, porque o nosso valor civilizatório é que pessoas negras precisam fazer voto de pobreza e de miséria. Então, elas se sentem duplamente culpadas, se sentem culpadas porque podem, pela primeira vez na vida, fazer coisas que não podiam, então essa é uma culpa natural da socialização cristã, e se sentem culpadas porque podem fazer coisas que não podiam, porque como mulheres negras, teoricamente, elas não poderiam. É um dos desdobramentos, né, dessas construções, dessa ideia de pensar a experiência. E aí o feminismo negro, como um campo teórico, que vai olhar para essas multiplicidades de experiência, ajuda a gente, inclusive, a pensar criticamente o mundo branco, as próprias relações raciais. Eu digo sempre que a gente está muito ocupado tentando ensinar para o branco o que é racismo, e a gente tem desenvolvido poucos estudos sociais e raciais sobre a nossa própria experiência. Eu chamo isso de tecnologia racial. O quanto nós sabemos tudo da branquitude, tudo, mas o quanto nós sabemos das nossas tecnologias raciais, desde tecnologias de sobrevivência. Uma pergunta que eu sempre me faço no campo da saúde mental. Como é que as mulheres negras das comunidades ocupadas nos territórios periféricos, a gente tem no Rio de Janeiro o maior exemplo, mas tem ocupação militar no Maranhão, em Pernambuco, no Ceará, na Bahia. Como é que esses territórios em guerra, porque são territórios em guerra, como é que essas mulheres que vivem nesses espaços têm produzido mecanismos de saúde mental? Quais estratégias? Bom, elas estão vivas, estão criando seus filhos. Marielle é cria desse espaço. Qual estratégia emocional, social, econômica, racial essas mulheres têm mobilizado de sobrevivência? Talvez, se a gente tivesse uma compreensão dessas experiências, ao invés da gente buscar sempre fora do Brasil narrativas para nos ajudar a entender o Brasil, a gente pudesse colher um repertório de experiências produzidas na comunidade da Maré e replicar essas práticas de autocuidado, de vida comunitária, de saúde mental em outros territórios para apoiar outras mulheres. E aí a gente pode pensar em termos de empreendedorismo, a gente pode pensar em termos de cuidado, educação. Como é que essas mulheres educam seus filhos homens para lidar com o racismo estrutural? De alguma forma, há repertórios que nós mobilizamos para sobreviver à barbárie do racismo ao longo da vida. Se não repertórios materiais pela privação financeira, repertórios cognitivos e emocionais. A gente estabelece eu chamo de borogodó. A gente tem uma coisa que nos permite sobreviver em qualquer ambiente. Nós vivemos em ambiente hostil e sobrevivemos em qualquer ambiente. É assim que mulheres negras sobrevivem há anos dentro da universidade. É assim que mulheres negras sobrevivem dentro das grandes corporações. Porque a gente vai produzindo uma carcaça emocional, sabe-se lá que preço, mas a gente produz essa carcaça emocional que nos permite sobreviver em ambientes hostis. Uma mulher branca de classe média não aguentaria um dia da vida de uma mulher negra. Não aguentaria. Um dia que ela tivesse que viver na condição de uma mulher negra, não teria lugar de gênero que daria para essa mulher inteligência emocional de sobreviver. Assim como quando nós vamos para a universidade a primeira vez, nós sofremos emocionalmente com essa cruzada, porque não é um ambiente que foi pensado e nem que nós aprendemos os códigos de convivência dentro desse espaço. A gente passa por um processo de adaptação. Dessas experiências que me interessam pensar,
e que eu acho que elas têm um repertório significativo para a gente conseguir encontrar saídas, não está fora, elas estão dentro. E quando a gente pensa o feminismo negro como um campo teórico e não como um campo de pesquisa, a gente tem uma gama de autoras, de mulheres pretas, da literatura passando pelas ciências clássicas, antropologia, sociologia, história, filosofia, educação, pensando uma série de coisas teoricamente a partir dessa experiência de mulheres pretas. É esse lugar, então, que a gente vai hoje se deslocar um pouco para olhar a historiografia do feminismo negro no Brasil. Até aqui, tudo bem? Jaque, posso só falar um minuto, aproveitar que você bebeu água? Claro, pode, deve. Você, assim, bom, eu acredito em coincidências, mas nem tanto, né? E é muita coincidência eu estar ouvindo de vocês hoje de que mulheres brancas não aguentariam um dia na nossa pele, porque coincidentemente hoje aconteceu um fato, né? De dentro da família do meu marido, né? Uma mulher branca que nunca se preocupou em pagar aluguel, nunca se preocupou em colocar comida na mesa, nunca trabalhou fora, então vivia sempre numa bolha. E ela essa mulher da qual eu tô falando, ela é branca e começou a trabalhar recentemente no negócio da família. Ou seja, essa preocupação de chefe, de colegas de trabalho, esse meio corporativo super concorrido, né, e competitivo que a gente tem no Brasil, não é disso que eu tô falando de um negócio da família e tal. E essa mulher branca começou a trabalhar recentemente, não faz nenhum mês, no negócio da família, e começou a chorar pela demanda de trabalho. E daí, assim, desculpa, mas eu comecei a rir, sabe? Quando eu comecei a ouvir, assim. Porque eu já passei por alguns burnouts, né? Quase fui internada por assédio moral dentro de empresa e tudo mais. E nessa época eu fui muito criticada, né? Pela família do meu marido, né? Ouvi que mulheres são frágeis, por isso que mulheres não trabalham fora. Eu falava assim, nossa, é engraçado, né? Minha mãe, mulher negra, é, criou 4 filhos sozinha e tinha que trabalhar fora. E isso é frágil, sabe? Então, e daí, assim, ouvindo hoje essa mulher branca, né, loira e tal, trabalhando no negócio da família, sem preocupação de pagar conta, sem preocupação de pagar aluguel, sem preocupação de colocar na família na mesa, não tá aguentando, não faz nem um mês de trabalho. Imagina se ela tivesse todas essas preocupações, né? E daí, ouvindo de você hoje que, tipo, as pessoas brancas não aguentariam um dia na nossa pele. E realmente eu concordo em gênero, número e grau. Então, assim, é só trazendo uma experiência bem particular, mas que, assim, eu me senti muito representada na sua fala. É só isso. Desculpa pelo tempo. Imagina, eu acho que é isso mesmo. E eu gosto de enfatizar essa ideia, porque às vezes nós olhamos para a nossa jornada enquanto mulheres pretas, enquanto pessoas pretas, e a gente acha que aquilo que a gente sabe não tem valor porque não é saber técnico. No entanto, e eu tenho falado isso sistematicamente, um amigo meu, inclusive, discordou, mas eu discordo da discordância dele, porque, para mim, o que faz as grandes corporações terem hoje um processo de valorização do profissional negro não tem nada a ver com mudança de estrutura racial, é porque nós temos habilidades interpessoais e emocionais de resiliência, de adaptação, de lidar com conflito, de saber ceder, de conseguir ter maleabilidade que pessoas brancas não têm. Porque são pessoas criadas num contexto de total individualismo, focadas em si mesmas e que não conseguem lidar com ambientes de crise, porque elas espanam, literalmente, né? Essa imagem, tipo um negócio que não aguenta a pressão. Nós somos educados, socializados em ambiente de conflito. Imagina o tanto de força emocional que uma mulher como a Marielle teve que ter para conseguir sobreviver à violência cotidiana
e ainda assim construir a jornada política que ela construiu de assertividade, de pensamento coletivo, de construção coletiva. Isso é uma habilidade pessoal que ou você tem ou você não tem. É simples assim. Resiliência não é algo que você ensina. Ou a pessoa tem a habilidade de continuar produzindo processos apesar das dificuldades, ou na primeira dificuldade ela desiste. O nosso grupo social, nosso grupo racial, sendo mulheres negras, nós somos socializadas para lidar com a adversidade a vida inteira. Se tem uma coisa que a gente aprende desde muito pequena é lidar com a escassez, gestão de escassez, porque somos sempre muitos para poucos recursos, e lidar com a pressão, a exclusão, a pressão, a dificuldade de driblar dificuldades. Então, quando a gente pensa em contexto de crise mundial, que é uma crise que já vem há algum tempo se estendendo, e isso impacta na produtividade, ter pessoas com habilidades pessoais como essas, em cargos estratégicos dentro das empresas, pensando que hoje as empresas entenderam que o maior recurso que elas têm são as pessoas, e não os materiais, e nem o dinheiro, porque quem faz dinheiro são as pessoas, ter profissionais com essas habilidades nesses cargos é fundamental para lidar com essas crises. Depois, vocês já viram Scandal com a Carrie, acho que é Carrie, ou é Cat Pearson, sei lá. Scandal é uma série norte-americana que fala dos bastidores da Casa Branca, Kerry Washington, isso, que fala dos bastidores da Casa Branca, e a Olivia é uma série da Shonda Rhimes, que ela roteirizou. E a Olivia, ela é uma consertadora. Ela gerencia crises de imagem e políticas na Casa Branca. É fantástico botar uma mulher preta nesse lugar de quem conserta coisas, porque nós somos ensinadas desde pequenas a consertar coisas, a fazer coisas, a criar coisas. Todas nós temos no repertório a imagem da mãe fazendo coisas, fazendo pãozinho para levar para a escola, costurando a roupa na mão, ajeitando alguma coisa que ela tinha que fazer porque não tinha como comprar. Eu lembro da minha mãe fazendo pão com água e farinha porque não tinha como comprar pão. Essa é uma imagem forte no meu repertório mental e emocional, porque toda vez que eu penso num problema, eu falo assim, porra, minha mãe fazia pão com farinha e água, então todo problema tem solução, vamos dar acha aí uma farinha e água que a gente vai fazer um pão. E isso é coisa que não se ensina em universidade, em MBA, mestrado nem doutorado. Só que a gente só consegue olhar para essas experiências e ver esse repertório como repertório de tecnologia racial de sobrevivência quando a gente consegue entender que essa experiência produzida por mulheres negras, ela é também um tipo de conhecimento, um tipo de saber fazer que está na experiência dessas mulheres. E ele não é um saber fazer qualquer, ele é um saber fazer localizado na experiência de mulheres negras, porque ele é causado pela experiência racial. Mulheres negras são boas consertadoras, não é por um acaso de Deus, é porque a experiência social em territórios pobres e vulneráveis exigiu que elas desenvolvessem habilidades mentais e corporais de resolver coisas, de fazer coisas, de criar coisas do nada, né, do zero, de arrancar a vida da terra com a mão, em alguns casos literalmente. Esse é o nosso repertório emocional. E o feminismo negro, ele ajuda a olhar para essas experiências, e aí é isso, as meninas estão colocando aqui vários relatos. As nossas mães faziam roupa com a mão, a minha mãe teve uma fase que vendia bolo, que vendia sorvete, que vendia perfume, que vendia roupa, cozinhava casca de banana, talo de taioba, o que vocês puderem imaginar, minha mãe fazia para driblar a fome, e eu acho que nossas mães como um todo. Às vezes eu já tinha o uniforme da escola, então ela lavava e colocava para secar atrás da geladeira. É a tecnologia do se vira, do faz acontecer. Imagina para uma grande empresa com uma crise produtiva, onde as pessoas não conseguem achar novas respostas para os problemas atuais, você ter uma pessoa com esse repertório de criatividade e repertório emocional.
Porque tem gente que, quando está no momento de dificuldade, emocionalmente não consegue responder aquilo, ela trava. E é natural. Mas imagina ter uma pessoa que não só consegue responder no momento de adversidade, mas ainda inova em soluções e ideias. Fantástico para o capitalismo. Perfeito para o mundo branco. Supostamente está promovendo diversidade, supostamente está promovendo inclusão, mas, na verdade, o que ele está fazendo é se mantendo vivo e ativo, sugando a nossa criatividade. Então, se na época da escravidão eles trouxeram para o Brasil grupos étnicos de territórios específicos, de acordo com as necessidades que eles tinham de uso da terra, então eles trouxeram mineradores, arquitetos, matemáticos, agricultores, cozinheiros, porque eram as necessidades que eles tinham. Hoje eles fazem a mesma coisa. Eles identificam entre nós pessoas com as habilidades cognitivas e emocionais que eles precisam, e eles contratam e colocam nas grandes empresas para resolver o problema que eles criaram, como, por exemplo, a crise ambiental. Diga, Vivi. Eu gostei do que a Júlia colocou, e eu estava aqui pensando, hoje eu fiquei titubeando, é uma palavra antiga, né? Titubeando em assistir a aula, porque eu fiquei pensando assim, das poucas aulas que eu vi da Jaque, dos poucos textos, eu realmente não tenho repertório sobre o feminismo negro no Brasil. E aí, sem querer, eu passando o celular, você colocou hoje aquelas vinhetinhas, né? Aquelas perguntas, e você perguntou, você sabe do que as mulheres negras precisam? E eu prestei atenção na sua resposta sobre a questão do espaço. Elas precisam ser escutadas, elas não precisam de skincare, não sei o quê. Você trouxe essa linha. E eu tenho pensado muito, quando penso em feminismo, enfim, do que eu ainda não tenho, eu fico pensando o que eu tenho, né? E o que eu tenho, ultimamente, eu tenho prestado atenção, que é uma qualidade, porque eu sempre recebo um feedback interessante das pessoas com as quais eu trabalho na minha casa, o que eu contrato, né? E aí é uma troca muito interessante, porque talvez ter vindo de uma família com muitas dificuldades, eu não consigo contratar uma pessoa e para ela arrumar a minha casa, organizar a minha casa, e não pensar na qualidade como é que eu posso dizer, do que eu posso proporcionar para ela. Não é só deixar o prato de comida, frutinho, suquinho, mas é a preocupação com o que eu tenho de material em casa, né? E perguntar se limpar a janela é muito sacrifício para você, esse tipo de situação, né? E é interessante, assim, em Brasília eu ouvia muito isso, as pessoas sempre falavam, nossa, mas a senhora é preocupada com isso, eu estou aqui para lhe servir. E eu tenho pavor, quando alguém diz que está para me servir, eu tenho pavor, né? Porque minha mãe me ensinou de uma outra forma. E aqui no Maranhão é muito mais arraigado na cultura de que realmente eles estão sempre para te servir, e uma postura, assim, às vezes, assim, como é que eu posso? Eu vou usar um termo horrível, mas assim, de capacho mesmo. Isso eu morro por dentro. Então, o fato de não só você deixar uma comida fresca que você fez com a pessoa que vai cuidar da sua casa, a fruta, o suco, perguntar, deixar materiais, né, sei lá, coisas da vida diária que ela não precisa se esforçar tanto para limpar a sua casa, eles agradecem muito. Isso me mata, Jaque. Me acaba, porque é o mínimo que eu posso oferecer. Entendeu? Não é porque eu tenho condições que eu compro coisas absurdas. Não é, eu acho que é o mínimo que eu posso oferecer. Uhum. Então, assim, o espaço de escuta, né? Claro, eu troco muito com as pessoas. Então, assim, a sua fala hoje me deu um alívio, assim, não, eu tenho algo. Não é que eu não tenha nada, eu tenho algo, eu sei que eu preciso ler muito ainda, estudar, trocar com muitas pessoas, mas o mínimo eu tenho, que é cuidar das pessoas que pelo menos estão perto de mim. É isso que eu faço. E tem uma coisa importante no que você disse, porque já faz um tempo, e eu acho que isso é reflexo da conclusão do doutorado, que eu venho pensando que a gente foca muito o saber naquilo que está... Os livros, eles são importantes, eles trazem um repertório que ele tem um valor social, mas a gente valoriza demais esse saber
sistematizado da escrita técnica do livro. E a gente olha muito pouco para esse saber que está naquilo que o corpo faz. A gente já falou disso em vários outros encontros do Diege. Então, nessa relação que você produz com essas pessoas, tem um saber compartilhado nos corpos de vocês, que é essa dimensão de você é uma mulher negra de pele retinta, na condição de patronal, contratando trabalho, provavelmente, de outras pessoas negras, considerando o contexto racial do Maranhão, ou pessoas brancas racializadas, vistas como negras pelo lugar, né, econômico, mas que estabelece com elas outras possibilidades de relação. Qual é o saber que é compartilhado nesse lugar? Muito mais do que discurso político de que somos todos iguais e que mulher preta tem que se empoderar, tem uma prática corporal de afetividade que afeta, de afeto nessa relação, que essa é transformadora. Talvez para essas mulheres não faça muito sentido estudar, ter carreira, talvez na vida delas elas não consigam ver isso. Mas isso não quer dizer que para elas não vai ser um repertório para as filhas, ou para as netas, ou para as sobrinhas. Porque se nós não temos um repertório físico na nossa comunidade de outras possibilidades de afeto, de amor, de prazer, de vida, de família, a gente tem muita dificuldade de conseguir romper com os lugares de violência que a gente foi colocado ao longo da história, porque é a única referência que a gente tem. Então, é muito importante, eu sempre acho, que mulheres negras convivam com mulheres negras numa perspectiva real, não só ilusória de rede social, ou de novela, ou de série, mas real, mulheres negras reais, vivendo com mulheres negras reais, produzindo saber corporal, saber fazer real, porque é isso que, no final das contas, de fato, vai impactar a vida da nossa comunidade. E, para mim, isso que é feminismo negro. Feminismo negro é também construção teórica, é também livro, também TEA, também universidade, mas é esse lugar da experiência cotidiana, da vida cotidiana, que a gente vai produzindo teorias pretas, inclusive de ressignificação mesmo da nossa jornada, de quem nós somos e do que nós podemos produzir no mundo. Enquanto pessoas, né? Enquanto sujeitos nesse mundo. E faz muito sentido a gente olhar para essa coisa quando a gente vai pensar como é que o feminismo negro ele vai se organizando no Brasil e se produzindo enquanto um lugar de deslocamento que a gente se vira para poder olhar para essas experiências. Então, mulheres negras sempre foram no Brasil a vanguarda desde a época da escravidão, do período, né, escravagista, sempre foram a vanguarda dos processos coletivos de libertação ou de educação comunitária, terreiros, escolas de samba, blocos de afoxé, associações religiosas, são espaços femininos, liderados por mulheres, e que são espaços de formação racial, porque são espaços de encontro a partir do lugar da racialidade. Por que o DIGEJ é um lugar de formação racial? Não é porque ele é um projeto criado por mulheres negras, mas é porque o que faz a gente se encontrar aqui é o nosso lugar racial. É pensar raça e gênero que nos reúne nesse espaço virtual e nos faz pensar sobre isso. Por isso nós somos um projeto de educação racial, porque raça para nós não é só uma característica, ela é central na nossa compreensão de mundo. E a gente usa a raça como o nosso veículo de análise, de reflexão para entender a vida cotidiana. E esses territórios pretos, que a Patrícia Hill Collins chama de lugares seguros, são lugares de formação racial. A Gil, que é uma aluna nossa, que hoje não está aqui presente, porque ela mora em Manchester, eu acho que de sexta-feira ela não consegue, tal, por conta do horário, ela é uma mulher preta do Curuzu, mas ela mora hoje na Inglaterra, e ela conta, ela traz, né, no repertório dela, essa experiência de um corpo em deslocamento, de um corpo imigrante, que está em outro continente, das experiências que ela passou, das possibilidades de percepção, mas ela fala centralmente de como esses lugares pretos, ao longo da jornada dela, foram lugares onde ela buscou essa formação e esse letramento, porque são espaços de educação. Tudo que nós sabemos sobre ser preto no Brasil está ligado ao legado de mulheres pretas. Então, se a gente sabe que acarajé é uma comida africana, é porque os terreiros mantiveram isso vivo.
Se a gente sabe que o turbante é um objeto de estética, de enfeitamento, mas também de religiosidade, na verdade, mulheres iorubá cobrem o cabelo não é por uma questão de estética, é porque o cabelo é riqueza. Então, elas cobrem o cabelo para proteger a riqueza. E o cabelo, dentro da ideia iorubá, ele é uma proteção da ori, que fica bem aqui na moleira. Por isso que crianças pequenininhas, antigamente, ficavam sempre com a cabecinha coberta, para proteger a moleira, que é onde, de fato, mora a ori, né? Onde é o lugar físico da ori. Então, mulheres escondem o cabelo, protegem o cabelo, para proteger a sua riqueza. Porque cabelo, por isso que a gente oferta o cabelo para os nossos ancestrais quando a gente se inicia. Não tem nada a ver com voltar a ser criança, ser bebê, não. É porque a gente está dando a nossa riqueza. E por que o cabelo é riqueza? Porque ele sai de dentro do corpo. O nosso cabelo é uma coisa altamente individual. Cada um tem um tipo de cabelo. Por mais que tentem dizer 4C, 4B, 5D, cada cabelo é único na sua manifestação, na sua forma de ser, da nossa identidade. O cabelo fala... Tanto que quando nós mulheres queremos mudar alguma coisa, o que a gente vai fazer? Mudar o cabelo. Porque tem uma associação afetiva direta com a nossa essência. O cabelo sai de dentro do nosso corpo. Ele nasce dentro do corpo e se anuncia para o mundo. Esse é o lugar do cabelo. Então, esses saberes todos que a gente tem sobre memória racial são legados do que as mulheres negras produziram como forma de manutenção da vida. Em 1905, muito provavelmente as mulheres negras, em 1810, por exemplo, quando criaram a Irmandade da Boa Morte em Cachoeira, as mulheres pretas que criaram a Irmandade da Boa Morte em Cachoeira, muito provavelmente não estavam pensando em disputas de narrativas e territórios como legado de memória, mas como legado de vida. Como é que a gente produz espaço de vida e se mantém vivo? Como é que a gente cria formas de sobrevivência no mundo que nos destrói sistematicamente? Esses espaços pretos, femininos, são espaços importantes. Então, eu costumo dizer que o feminismo negro no Brasil tem 3 ondas, se a gente for pensar num paralelo com a ideia do feminismo branco. Ele tem um primeiro movimento, que é esse movimento durante a escravidão, de organização a partir da experiência de mulheres negras, e embora não fosse autoproclamado feminismo, ele era um espaço de organização de gênero e era um espaço de organização feminina. Então, ele flertava, ou pelo menos ele negociava com a ideia da valorização da experiência preta a partir do lugar das mulheres. A sociedade iorubá e a sociedade banto, que são os 2 grupos étnicos principais fundantes da experiência preta no Brasil, não são sociedades matriarcais, são sociedades matrilineares. Qual é a diferença de matriarcado para matrilinearidade? Sociedades matriarcais são sociedades cujo poder de decisão são tomados pelas mulheres. Então, em África, essas não são sociedades matriarcais. Elas são sociedades de descendência baseada na mulher. Isso quer dizer que tanto faz quem é o pai, porque o que importa é a mãe. E aí as crianças são cuidadas por todos da comunidade. O pai pode ser o pai, o tio, o avô. Inclusive, em algumas comunidades, o irmão, porque a gente tem uma outra... o incesto é um valor ocidental, cristão, de controle da sexualidade feminina, porque na nossa sociedade a mulher casa e vai viver com a família do marido. E ela passa a ser propriedade do marido. Então, que ela mantenha relacionamentos afetivos e sexuais com o marido, o cunhado e o sogro é aceitável, porque isso tem a ver com riqueza, manutenção de riqueza. E então o relacionamento familiar parental ele não é aceitável, porque se você não tem o cruzamento de famílias, você não tem a manutenção de riqueza. Se fica tudo ali naquela mesma família, você mantém a riqueza ali. Então, tanto o cruzamento de riquezas quanto a expansão territorial ao longo do século XV, XVI e XVII foi mantido com o casamento na Europa. Nas sociedades tradicionais africanas, algumas possibilitam a manutenção dentro do mesmo grupo familiar. Então, mulheres casam com primos. O incesto ele tem algumas limitações genéticas, mas não limitações culturais. No Egito Antigo, por exemplo, as mulheres só podiam casar com homens da sua própria família, principalmente mulheres vinculadas à realeza, aos altos postos, porque tinha uma questão física.
O africano, ele valoriza muito o corpo. O corpo, para ele, é uma coisa muito importante. E a manutenção de traços físicos é também fundamental para a identidade. Então, ali no Egito, tinha a coisa do casamento com parentes até primeiro grau, porque as deformações que o incesto traz do ponto de vista genético eram tidas como nobres. Porque falava de uma pureza de sangue. O sangue é puro, se mantém entre a mesma família. No Ocidente, isso não é bem-vindo, por a questão econômica que eu coloquei, então se faz o casamento cruzado. Se casa de uma família com outra família. No máximo, com um primo distante da mesma família, mas, no geral, é casamento cruzado. E tem vários estudos de antropologia sobre isso, é uma área, inclusive, bastante interessante. Mas os iorubás e os bantus, eles são, então, matrilineares, o que importa é a mãe da criança, a origem materna, mas os espaços de tomada de decisão são patriarcais, são baseados na figura dos homens. No entanto, não são espaços excludentes. O patriarcado não exclui a matrilinearidade, muito pelo contrário, eles coexistem dentro de esferas distintas. Em alguns momentos, em algumas atividades específicas, as mulheres são convocadas e vice-versa, porque tem a ver com a administração de lugares diferentes da vida cotidiana, tem a ver com a administração do público e do privado. Pensando que na experiência Iorubá e Banto, a relação entre público e privado ela é muito menos delimitada do que a nossa. Tudo é público e, ao mesmo tempo, tudo é privado. Então, digamos que as mulheres são responsáveis pela manutenção do corpo e os homens são responsáveis pela manutenção do território como chão. E não se produz corpo sem território e não se produz território sem corpo. Então, são duas ideias que estão pareadas, elas precisam coexistir no mesmo tempo e no mesmo espaço. Senão, elas não fazem sentido. O que é bastante curioso, porque se a gente pensar branco e preto, também são ideias pareadas que só fazem sentido porque são opostas e existem dentro do mesmo espaço disputando território. Se na ideia africana, corpo e território estão conectados porque é eles que produzem a experiência, na ideia ocidental, corpo e território estão desconectados porque a experiência ela é feita fora do território, porque a razão é um lugar que a gente se desloca para ela de forma transcendental. A razão não é algo que a gente observa na vida, na realidade. A razão é algo que a gente se desloca pelo ato de pensar, que é algo figurativo. Complexo, confuso como a branquitude. Então, eu entendo que o primeiro movimento de organização das mulheres pretas, que vai pautar a vida a partir do lugar das mulheres pretas, se dá dentro da escravidão, com a necessidade do matriarcado. E aí o matriarcado é uma reinvenção colonial. Por quê? Os homens eram afastados da vida comunitária, da vida privada, do ambiente familiar. Essas mulheres ficavam nesses territórios e precisavam assumir o cuidado estrutural desses territórios. Então, nós passamos a ter organizações familiares e comunitárias africanas de característica matrilinear e matriarcal. Fica nítida essa diferença? Então, a gente fala numa África matriarcal, mas essa África matriarcal, eu nem sei se um dia ela existiu, porque esse lugar de poder que o gênero tem no Ocidente é muito da experiência ocidental. Então, as mulheres negras vão ocupar um lugar de poder na experiência colonial da escravidão, porque tem uma necessidade feita pelo território, criada pelo território, que leva essas mulheres a produzirem lugares de liderança nas suas comunidades. Então, me parece que esse é o primeiro movimento de organização política e econômica de mulheres negras a partir do seu lugar de gênero. A gente pode olhar no segundo, isso a gente pode pensar até o fim da escravidão. Todos os movimentos, hoje eu vi uma coisa que eu nem quis na hora discutir, mas coçou a garganta, que a única revolução, a única rebelião preta das Américas que deu certo foi a dos haitianos. Mas não é verdade, porque o processo de construção do império, né, a ruptura do Brasil reinado, monarquia para o Brasil império, a ruptura do Brasil império para o Brasil republicano, o fim da escravidão, o processo de construção dos direitos trabalhistas, a urbanização das cidades, a manutenção dos direitos sociais, a constituinte, todos são processos coletivos que a população negra foi liderança. Que os movimentos, os levantes negros foram fundamentais
para impulsionar esses processos. Então, vamos pegar a independência do Brasil, que não sei se todo mundo sabe, começa numa cidadezinha maravilhosa, da qual eu sou apaixonada, chamada Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Então, Cachoeira é a cidade que está no coração do Recôncavo Baiano. Os revolucionários fogem de Salvador, porque são perseguidos pela corte em Salvador, e se deslocam para o interior do estado, e se fixam em Cachoeira pela localização estratégica, porque você pode ir pelo Rio Paraguaçu até a Baía de Todos os Santos, e de barco descer até o Rio de Janeiro. Era uma das estratégias que eles queriam traçar no período, porque eles entendiam que se eles viessem por dentro do Brasil, teria muita resistência das tropas monárquicas. Eles se deslocam para Cachoeira, e eu estou falando de lideranças pretas, malês, axantes, mains, iorubás, alguns pretos brasileiros, e eles saem em levante de Cachoeira a cavalo até o Rio Ipiranga, aqui em São Paulo, do lado da minha casa, para proclamar a independência do Brasil e apoiar Dom Pedro. Mas isso começou a partir de levantes na cidade de Salvador. Revolta da Chibatada, foi um pouco antes, mas ela está dentro desse marco do fim de um movimento de controle. A própria Revolta dos Búzios, que aconteceu na cidade de Salvador e que teve Luísa Maim como protagonista. Então, homens negros e mulheres negras sempre foram figuras importantes. Não sei se vocês conhecem a Maria Quitéria, que é uma pombagira, quer dizer, eu não sei se a Maria Quitéria pombagira é a Maria Quitéria da história, mas eu tenho uma leve desconfiança que seja. Eu tenho tentado entender um pouco essa ideia. Maria Quitéria foi uma figura, uma mulher que se vestiu de homem para lutar na Guerra da Independência do Brasil, e uns dizem que ela era branca, uns dizem que ela era preta, mas há registros historiográficos de que ela era uma mulher preta. Imagina uma mulher preta se fingir de homem para estar lutando, né, para estar à frente da luta pela independência do Brasil. Isso é muito importante, isso é um fato histórico muito importante. Ela é uma das heroínas da pátria. Ela está no Memorial dos Heróis em Brasília, no Congresso, Maria Quitéria. E também atende nos terreiros do Brasil, inclusive, na figura de pombagira. Eu tenho tentado descobrir se é a mesma Maria Quitéria, mas para mim é a mesma Maria Quitéria. Da mesma origem, no mesmo lugar. Porque as pombagiras são nossas ancestrais. Nada de Sevilha, Maria Padilha espanhola, esquece tudo isso aí. É tudo povo brasileiro, gente preta, ex-escravo, e apaga da memória essas ideias que tem aí, que era uma rainha europeia e veio para cá, muito pelo contrário. São mulheres brasileiras, são nossas ancestrais brasileiras do período pós-escravidão e escravidão, que voltam na dádiva de pombagiras, exus, baianos, catiços, seres encantados. Acho que a gente pode olhar um segundo momento histórico, ainda como refluxo desse primeiro processo de organização das mulheres pretas nas irmandades, nos terreiros de candomblé, nas comunidades negras, nos quilombos urbanos, nos quilombos rurais. Então, essas mulheres estão atuando nesses territórios e produzindo saberes, produzindo práticas a partir do seu lugar de mulheres negras, desse saber corporal que elas mobilizaram a partir da sua jornada como mulheres pretas, que se deslocaram para cá via escravidão. A gente pode pensar num segundo período do feminismo negro no Brasil, que aí já começa a pensar a partir de uma produção intelectual ali entre 1920 até 1970, e a gente vai ter uma série de intelectuais pretas que estão olhando para a experiência, principalmente urbana, de pessoas pretas, e levando e pautando reflexões. É um movimento de é um momento histórico de deslocamento geográfico da população preta, com o processo de vinda do Nordeste para o Sul e para o Sudeste, o processo de saída das grandes cidades para o interior, para o norte do estado do Rio de Janeiro. E aí o norte do estado do Rio de Janeiro ele é uma coisa interessante, porque ele junta as pessoas que vieram da mineração, as pessoas pretas que vieram da mineração do interior de Minas, as que migraram do sul da Bahia e se encontram com as pessoas que saíram, que foram expulsas dos quilombos, dos bairros pretos no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, com a conversão do Rio de Janeiro à capital do Brasil, e vão viver nesses lugares mais voltados para uma vida do campo da agricultura. A gente tem isso aqui no Brasil, aqui em São Paulo, no Vale do Ribeira. Então, Ubatuba, Taubaté, são territórios
daqui do estado de São Paulo, que tem muitos quilombos. Mas a gente também tem isso no interior de Santa Catarina, no interior do Rio Grande do Sul. Inclusive, a população indígena que fica bem ali no Triângulo Paraná-Santa Catarina, eu acho que é a Argentina, aquele país, que fica bem ali na divisa, é uma população indígena de pele escura. Não é a pele escura típica dos indígenas, como a gente tem no imaginário, é a pele escura dos negros, porque a população preta que vivia em Florianópolis foi expulsa para o interior, do interior foi expulsa para mais do interior, e mais do interior foi expulsa para mais do interior. Tem um quilombo bem ali na divisa, na Argentina, que é um quilombo de remanescentes indígenas e africanos que foram para a Argentina. Eu estava falando isso hoje de manhã, que alguém falou que não tinha negro na Argentina. Eu falei, é mentira, tem sim, tem até quilombo. Foram deslocados para lá, para esse lugar, para esse território. Esse segundo período, ele é marcado, então, por esse deslocamento e essa reorganização, em alguma medida também urbana. E a ocupação desses territórios urbanos, então, escolas de samba, o próprio samba, os terreiros em contexto urbano, no sul e no sudeste, os movimentos culturais, as agremiações, os clubes, não é clube, qual que é o nome? Clube preto, os clubes, tipo Clube Homes, Casa de Portugal não, mas o Clube Homes, aqui em São Paulo, tem um livro que eu ganhei de uma aluna nossa sobre os clubes negros em Curitiba. Esses clubes, essas associações negras, onde se fazia bailes, são processos de organização desse período. As comunidades eclesiais de base na periferia, os movimentos liderados por mulheres, movimentos por creche, o movimento de creche para São Paulo foi liderado pelo movimento de mulheres negras da periferia na cidade de São Paulo. Então, esse segundo período, ele é um período de organização mais institucional e ainda não se reivindica enquanto um movimento feminista. E ele tem o seu ápice ali no começo dos anos 80 com a Lélia Gonzalez, porque a Lélia Gonzalez ela é a primeira intelectual preta a reivindicar a ideia de um termo feminismo negro, a reivindicar um campo de intersecção, de análise teórica a partir da experiência de mulheres negras e dizer, isso aqui é feminismo negro. É isso que a gente tem que chamar de feminismo negro, é a compreensão dessa jornada produzida pelas mulheres pretas. Essa é o marco, acho que moderno, inaugural desse feminismo negro, que a gente chama de feminismo negro e que a gente vivencia aqui no Brasil. Esse período, eu digo que o momento inaugural é o texto Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, de 1984. Para mim, ele é o grande marco teórico, epistemológico, filosófico dessa ideia, do que a gente está chamando de feminismo negro. E esse período, essa ruptura, vai até os dias de hoje, que a gente tem vivenciado diversas outras possibilidades de produção teórica a partir do que mulheres negras têm produzido na academia. Então, todas essas experiências estão muito conectadas àquilo que as mulheres negras produzem com seu corpo, porque mesmo para a Lélia, o processo de compreensão de um lugar teórico do feminismo negro sempre teve muito relacionado com a jornada dela enquanto mulher preta, com a vivência dela enquanto mulher preta e os lugares que ela transitou a partir dessa sensibilidade de raça e de classe e de gênero, mas principalmente de raça e de gênero, porque a Lélia não era uma mulher preta, embora de origem pobre, no auge da sua vida acadêmica, não era uma mulher preta pobre. Enfim, acho que é esse o percurso desse movimento que está atrelado a esses processos que as mulheres negras vêm liderando. A gente tem aí alguns minutos ainda, então sintam-se à vontade. Jaque, eu já estou aqui. Gente, espera aí. Eu já mudei de lugar, já estou aqui em outro lugar da casa. Você fez um comentário na nossa, quando eu falei sobre essa minha experiência com as pessoas com as quais eu trabalho, e eu fiquei, é algo que eu acho que eu já tinha ouvido você falar de uma outra forma, mas acho que agora me tocou mais, que é essa questão da gente realmente valorizar a produção teórica e não valorizar essas nossas experiências
e você hoje fez um desenho de todas as vezes que eu te assisti. Talvez eu tenha prestado mais atenção hoje, mas acho que hoje você trouxe esses saberes do corpo, essa afetividade com o corpo de uma outra forma. Tá? Eu vou rever essa aula porque me tocou mais, foi mais bonito. Eu realmente me senti contemplada, que é isso que eu faço, né? Mas eu fiquei pensando no fato de você ter, de novo, provocado sobre essa questão da produção, que a gente não. Das pesquisas, da gente estar se aprofundando sobre como essas mulheres sobrevivem. E é, para mim, mais tocante ainda, porque é de um lugar que é da minha memória, da minha vida, de como eu construí, de como a minha família inteira se construiu. Aí eu fiquei pensando assim, será que a Jaque acompanha essa produção de alguma forma, da gente estar em pesquisas de bairro, pesquisas locais pelo Brasil, porque você acaba, né, contactando pessoas de vários lugares. Se tem um grupo ou pessoas bem interessadas nessa questão de produzir e acompanhar conhecimento a partir de tecnologias e mecanismos de sobrevivência, aqui eu tenho um ou outro que eu acompanho em São Luís, assim, eu sei pouco, mas eu acompanho, sabe? Então, eu pensei em 1000 coisas ao mesmo tempo, assim. Essa compreensão, eu acho que eu já compartilhei aqui no DGEG, em outros lugares. Não, deixa eu voltar a uma casa. O DGEG, ele se baseia em 3 pilares: ensino, pesquisa e extensão. Embora a gente não seja uma universidade, para mim isso é muito importante que a gente consiga extensão, porque a gente está o tempo todo fazendo coisas com outros coletivos. Pesquisa, porque a gente faz um movimento sistemático de mapeamento da produção intelectual preta no Brasil, prioritariamente no feminismo negro, mas a gente tem mapeado, de tempos em tempos, a gente faz levantamento bibliográfico para saber o que está sendo produzido, quais temas estão circulando na universidade, quais estados têm formado mais ou menos pesquisadores, quais áreas têm formado mais ou menos pesquisadores, porque isso é importante para que a gente consiga ter esse olhar sobre o que é o trabalho, a pesquisa preta no Brasil. E o ensino, são os nossos programas de formação para a empresa e para pessoas, a partir da experiência de mulheres pretas. Então, sim, a gente faz esse mapeamento. Um dos meus grandes desejos era tornar o DGEG uma universidade. Isso não é uma coisa assim tão simples, tão fácil, mas a gente tem organizado para o DGEG ser uma fundação de pesquisa. Por quê? Por questões administrativas, né? A fundação ela traz algumas possibilidades que o DGEG hoje, como empresa, não pode, mas porque a gente precisa começar a sistematizar essas informações e produzir elas no banco de dados, algo que seja consultável. Então, do ponto de vista administrativo, a gente entende que a fundação vai trazer a melhor resposta para isso. Mas eu comecei a prestar atenção nessa coisa da experiência como local de produção de saber quando eu fui fazer doutorado na antropologia. Porque a antropologia é um bagulho muito loucão, assim, tipo... Nossa, é um negócio muito doido. E ela possibilita o desdobramento fora da caixinha, que é o que mais me fascina na antropologia, o que me deixa assim, mais apaixonada por ela é essa possibilidade. Então, a antropologia da performance, que está estudando corpo, gesto, tem uns estudos assim muito doidos de dança, o gesto que a mão faz, é uns negócios assim que você fala, velho, não é possível que as pessoas pesquisem isso e a gente não sabia. Que me possibilita olhar para essas coisas que eu não via antes, porque eu também não via. Elas chegaram para mim tem 4 anos, que eu comecei a prestar atenção disso por conta da minha pesquisa e do meu campo de pesquisa, que me possibilitou olhar para isso. Então, no DGEG, a gente tem esse mapeamento. E por que eu estou trazendo essa coisa de como minha cabeça foi olhando para essa experiência? Porque eu gosto da ideia de que nós somos sujeitos em permanente formação. Então, a Jaque que está dando aula aqui hoje não é a mesma Jaque que fez a Ionene o ano passado, o ano retrasado. É outra cabeça, eu li outras coisas, eu passei outras experiências, eu ouvi outras histórias, eu repensei outros meus lugares. Então, isso muda realmente a cabeça. Tem coisas que mantém, que eu ainda persisto, que ainda me interessa,
Então, essa ideia de pensar experiência corpo, corpo performance, corpo escrita, gesto, aquilo que a gente está contando com o corpo, que tipo de conhecimento é esse, que tecnologia social é essa, eu chamo de tecnologia racial. São coisas que foram chegando no último período, assim. E aí, por exemplo, viajar, eu passei 20 dias na Europa, depois passei 5 dias em Nova York, são possibilidades de raça, de corpo, de sujeito, de tempo, de dinheiro, de cidade. Isso também, passei 10 dias em Cachoeira, passei não sei quantos dias em Florianópolis, essas coisas elas vão deslocando a cabeça e ajudando a gente a olhar. Mas no DGEG a gente tem um mapeamento, a gente faz de tempos em tempos um mapeamento de coletivos pretos no Brasil, para a gente saber também o que as pessoas estão pensando, o que elas estão fazendo e como é que a gente pode oferecer suporte para elas dentro do que a gente faz. E a gente tem esse mapeamento, que hoje ele está no nosso banco de dados, ele não é publicizado, de um balanço mesmo do que tem sido produzido do feminismo negro no Brasil. Assim, um dos meus sonhos de consumo, eu espero que a gente consiga, quando a gente estiver com a fundação instituída, que vai acontecer ainda esse ano na FED Xangô, a gente tem uma equipe de pesquisadores só para pesquisar isso. Sim, a gente tem pessoas, pesquisadores, que vão só pesquisar tecnologia racial. Então tem uma ação que um coletivo X desenvolve em Patrocínio, em Minas Gerais. Vamos lá ver o que eles estão fazendo para a gente conseguir catalogar, registrar essa informação e, na medida do possível, fazer ela circular entre a nossa comunidade. Nós estamos intelectualmente ocupados em ensinar para os brancos o que é racismo e pouco ocupados em olhar para a nossa própria jornada e aprender com a nossa experiência. E isso me entristece, porque eu acho que a gente perde. E os brancos fazem isso muito bem, obrigado, porque agora no Brasil está um negócio de aceleração de startup, empreendedorismo, e agora é a palavra do momento. Mas o que é isso na prática? É os brancos europeus vindo aqui escalar processos de produção de negócios com pouco recurso em países pobres como o Brasil para vender isso lá fora. É o que eles estão fazendo. Eles estão vindo aprender como é que pessoas pretas indígenas sobrevivem à fome e à miséria num país que não investe em empreendedorismo, mas é um dos países que mais tem empreendedores do mundo e que movimenta uma grana fodida em termos de empreendedorismo, de micros negócios, que movimentam, imagina, se você tem uma comunidade, 100 micros negócios, que movimentam por mês, cada um 10 mil reais, a gente tem 100 mil reais no mês circulando naquela comunidade. Dinheiro local. É dinheiro das pessoas dali circulando para manter pessoas dali. Isso é um puta sistema econômico. E quando a gente pensa em países como Índia e China, que são mega populosos, faz todo sentido exportar essas tecnologias sociais para lá. Isso não se ensina. Não tem MBA na Harvard que ensine. Isso você aprende fazendo. Aprende gestão de precariedade, a gente só aprende fazendo gestão de precariedade. Não tem. Não consegue ensinar. Então, a gente tem hoje no DGEG pensado sobre isso, né? Como é que a gente sistematiza essas coisas. Então, um dos meus sonhos, assim, para o DGEG nos próximos anos é a gente ter uma equipe de pesquisadores pretos e indígenas pesquisando, mapeando essas coisas. A ONU faz isso muito bem, né? A ONU faz mapeamento de tempos em tempos de uma série de temas para ela produzir tecnologia social e conseguir criar mecanismos de controle, de monitoramento e até de aplicação de políticas públicas. Então, mas nós não fazemos isso. Então, acho que é uma coisa, é um dos lugares que eu tenho desejado para o DGEG, de tantas coisas que eu desejo para ele, é que a gente possa fazer isso de uma forma mais sistemática, eu acho. Que hoje a gente faz, mas muito para uso interno. Me aceita como aluna de iniciação científica, Jaque, por favor. Olha, quando a gente tiver a fundação, eu vou aceitar todo mundo que queira vir. Que fundação no Brasil é um bagulho muito louco, né? Que você tem que ter um ato donativo. E, embora a lei não fale em termos do que seria esse ato donativo, o Ministério Público só aceita acima de 100 mil reais. Então, no caso, eu teria que doar para a fundação, em cartório, esse valor, e essa doação institui a Fundação DGEG. E aí, sim, a gente pode operar com pesquisa, de fato. Hoje a gente faz pesquisa, mas não são pesquisas válidas, porque nós não temos esse enquadro de CNPJ para isso. Quando a gente tiver a fundação nos próximos meses,
Aí a gente vai poder operar como pesquisa, inclusive em parceria com a universidade. Ô, Jaque, só um adendo, assim, que eu queria falar, que é muito engrandecedor essa sua atitude para todas nós, assim, né? Todos nós que temos a oportunidade de ter aula com você, de participar do DIGEG, porque a gente sabe que no Brasil a pesquisa ela é muito centralizada nas universidades, né? Sim, Pelo amor de Deus, longe de mim desmerecer as universidades, não é isso que eu quero falar, mas o que eu quero falar é que quando a gente faz esse recorte do feminismo negro, é, eu, não, eu sou da área de exatas, eu sou pesquisadora da área de exatas, é, e eu, particularmente, encontrei muita dificuldade em fazer o meu doutorado por financiamento, né? Porque eu estava pesquisando numa área que a gente sabe que para você ter recursos financeiros e materiais mesmo para desenvolver pesquisa no Brasil, você depende de um funil, você depende da instituição aceitar seu projeto, ou de instituições de fomento, né? CAPES, FAPES, etc. uhum, Daí de você encontrar um orientador que aceite a sua linha de pesquisa, e daí todo esse funil, muitas vezes não, todo esse funil, ele é pautado em projetos de pesquisa que vão trazer impacto para a sociedade. Só que esse impacto, ele é avaliado a partir de uma perspectiva, muitas vezes, branca, patriarcal, institucionalizada, dependendo da instituição que a gente está falando, se a gente for falar de instituições tradicionais no estado de São Paulo, por exemplo, a gente está falando de instituições extremamente conservadoras, então a gente passa por esse crivo, por esse funil, e que eu imagino, mesmo não sendo da área de antropologia, de ciências sociais, etc., mas dessa minha experiência nas exatas, eu imagino que quando a gente fala de feminismo negro, de pesquisa nessa área, passando por todo esse funil, o quão difícil deve ser você encontrar recursos materiais, né, para desenvolver esse tipo de pesquisa. Então, assim, saber que o DGEG está trabalhando para ser uma fundação para promover pesquisa é lindo, assim, né? uhum. E, infelizmente, no Brasil, a gente tem essa centralização da pesquisa de todas as áreas nas universidades, então, ter instituições ou fundações como o DGEG vai ser, tenho certeza, é muito importante, né? Muito legal. Sim. Não, vai ser nem que eu tenha que vender meu rim no mercado branco europeu. Inclusive, já pesquisei o preço, mentira. Eu pesquiso Não, aqui na vai. Irlanda, eu moro na Irlanda, eu pesquiso aqui quanto vale os nossos rins, brincadeira. E eu penso que é isso. Eu fico feliz de ouvir o que você traz. Eu não sei se já contei para vocês, mas o DGEG, ele nasceu porque quando eu fiz o mestrado, meu sonho era ser professora universitária. Eu me vi, assim, dando aula na PUC, em São Paulo, morando em Perdizes, meu apartamento cheio de livro. Era meu sonho de consumo, era ser professora da PUC. E aí eu fiz um mestrado num dos melhores programas de educação do Brasil, assim, também era meu sonho estudar lá desde a graduação. Fiz com o meu orientador de TCC da graduação. Só que eu vivi muita violência racial institucional na PUC. E aí eu entendi que uma pessoa como eu jamais conseguiria, dentro desse mundo conformado branco, ocupar o mesmo lugar que eles, porque eles não deixariam, eles não me aceitariam. Então, o DGEG, ele nasceu da minha necessidade de ter um lugar de fala, de poder falar, de poder ser escutada, de ter o meu conhecimento reconhecido e valorizado. Foi assim que ele nasceu. A pesquisa ainda é minha grande paixão, eu sou pesquisadora, me reconheço enquanto pesquisadora, mas eu entendo que é muito importante que a gente tenha espaços nossos de pesquisa, até porque hoje a gente tem uma grande quantidade de doutores pretos formados e desempregados. Uma quantidade enorme de uma galera preta formada em boas universidades, preta e indígena, e sem trabalho, porque Já, não tem trabalho. só assim, eu falo, né, que se eu ganhasse na loteria hoje, eu faria meu doutorado. Por que que eu falo isso? Porque eu também tive o sonho, ainda tenho, né, de ser professora universitária. Então, eu fiz uma faculdade pública, vivi durante a minha graduação com bolsa moradia, né?
e também porque eu fiz iniciação científica, daí eu já emendei no mestrado, eu tinha um grande sonho de ser professora universitária. Só que daí a realidade bateu à minha porta, quando a minha família, meu pai ficou doente, e eu ganhava uma bolsa de mestrado, e eu tive que cuidar do meu pai. E eu vi que no Brasil, pessoas de família humilde que não têm como pagar aluguel e suas contas e cuidar, tipo, não se dedicam à pesquisa no Brasil, entendeu? E quem se dedica à pesquisa no Brasil? As pessoas que têm a família para dar o aporte, entendeu? E daí a realidade bateu a minha porta e falou, Júlia, o seu doutorado vai ter que ficar para depois, porque você precisa cuidar da sua família, né? No caso do meu pai, que ficou doente e tal. E você precisa de materialidade para se sustentar, né? Aí eu estava no Brasil aí no caso. Então, o doutorado ficou para depois. E isso foi em 2015, já estava havendo alguns cortes, né, em bolsas e tal. E essa realidade que se apresentou para mim, que eu quero dizer, que é de muitos tantos. Não nos Sim. falta vontade, não nos falta garra, não nos falta determinação, mas nos falta oportunidade de nos mantermos na pesquisa, né, no Brasil. Uhum. Então, ter espaço, assim como o de Gege, e pessoas fortes como você, que tem essa ideia de levar adiante uma fundação, de criar fundações independentes, esses lugares de pessoas brancas, essas instituições conservadoras do Brasil, é muito importante, assim, é muito gratificante, porque eu acho que o que você passou na PUC foi um pouco também do que eu passei na graduação e no mestrado, que meio que a gente sente que aquele lugar não é pra gente, porque aos poucos o lugar vai se repelindo, seja por uma doença na família que nos afasta, porque a gente não tem que trabalhar e manter a família, seja porque a gente é agredido, né, psicologicamente falando. Então, sei lá, eu acho que a gente tem que mais que se fortalecer mesmo para criar esses espaços de Sim. acolhimento, né? A gente precisa ter espaços autônomos. Então, por exemplo, enquanto fundação, a gente pode, inclusive, captar recursos fora do Brasil, e até no Brasil, de empresas que têm que doar por conta das leis fiscais, para financiar pesquisadores nossos em universidades. Né? A gente tem, e aí eu sou muito estratégica, porque eu fui aprendendo que a gente precisa conseguir mobilizar a estratégia de sobrevivência, é o Borogodó, para entender as linguagens. Por que eu abri uma empresa e não uma ONG? Porque a empresa me dá liberdade. Então, eu vendi uma formação para uma empresa X. A empresa me pagou 60 mil reais, né? Pagou para o DJ 60 mil reais. Se eu quiser pegar esses 60 mil reais e investir na comunidade preta, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Se eu sou uma ONG, eu tenho que dar satisfação, eu tenho que explicar, eu tenho que pedir autorização para o uso do recurso. Hoje, como empresa, eu tenho total autonomia para fazer aquilo que eu tenha condições de pagar. E, para mim, independência é um valor muito importante. Por que a gente fazer a fundação agora e não investir na ideia da universidade, que é um desejo que eu tenho já há muitos anos? Porque a fundação me dá autonomia, inclusive para formar pesquisadores, que é uma coisa que me interessa muito, porque a graduação ela faz a formação básica, não a formação continuada de pesquisadores. E me dá a possibilidade de fazer pesquisa, que é uma coisa que também me interessa muito. A graduação, não, uma faculdade na estrutura legislativa do Brasil não me permite fazer pesquisa. E é muito mais barato ter uma faculdade via fundação do que via empresa, pela legislação brasileira. Então, estrategicamente, para mim é interessante ter uma fundação e vincular com os anos uma faculdade a ela, até para captar recurso fora do Brasil, para criar uma faculdade, do que fazer esse passo como empresa. Então, é desse lugar que vem, e a fundação me parece também algo que cria memória. É um lugar que as pessoas vão poder, ao longo do tempo, voltar como um espaço seguro para se deslocar, para se identificar, para refletir, para pensar. Então, ela, para mim, ela é uma estratégia. Que se fosse outra coisa que eu entendesse que era assertiva, ia ser essa outra coisa. O que eu quero mesmo, como diria Emicida, eu cansei da vida de palhaça, quero ser dona do circo, é disputar narrativa. Eu quero que daqui a 30 anos a gente olhe para o passado e veja a jornada que nós construímos e as próximas gerações de meninos e meninas que vão ser os pais, as mães, os avós daquele período, eles têm um repertório para buscar referência, tipo uma Howard da vida. Enfim,
que a gente consiga construir esse lugar de memória. Mas a gente também já está encerrando, Vivi, já chegamos na nossa deadline de hoje, e fica o convite para vocês se inscreverem na Nicanda, que a gente vai aprofundar essas discussões ali com teóricas do feminismo negro, com mulheres pretas que estão pensando crítica social a partir do lugar de gênero. As inscrições já estão abertas, voltem para On Demand também, tem lá o Instagram, tem um canal do YouTube, tem um podcast Capenga com 7 episódios, mas tem um podcast. Espero ter contribuído com a reflexão de vocês nesse dia. Anotei aqui a dica da Aline da vaquinha. Eu tenho um desgaste pessoal com vaquinha, porque dá muito que vocês não têm noção de como é trabalhoso fazer uma vaquinha. Assim, o nível de desgaste, ele é muito grande. E aí, para a gente fazer, porque a fundação ela não é só o ato donativo, né? Ela é o ato donativo, mas a estrutura dela que você tem que comprovar que você pode manter. Então, é papo aí de $500 mil. Essa é uma grana que a gente não vai conseguir levantar com vaquinha. Então, a gente está aí construindo as estratégias de como é que a gente vai fazer isso, mas ela vai sair. Nem que eu tenha que fazer um pacto com a branquitude para que isso aconteça, depois eu rompo o pacto, não tem problema nenhum com isso. Porque o dinheiro está com eles, né? O dinheiro está no mundo deles, a gente vai lá, pega o nosso, como diria o Mano Brown, a gente vai lá, pega a nossa parte e depois, vida que segue. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Só agradecer, Jaque. Eu estava com saudade dessa reconexão. Agora eu acho que eu vou me reorganizar para voltar às aulas. Por E eu já favor. olhei ficando aqui, já dei uma olhadinha. Depois, ou amanhã, eu já vou me inscrever. No final de semana eu já vou. Tô dentro. Super venho, porque a Nicanda ela tem vagas limitadas. A ideia é que a turma não passe de 10 pessoas, para que a gente consiga ter uma proximidade. Tá. Então, Tá bom. vem para garantir o lugar de vocês. Tá legal, falou. Gente, É tchau. isso, minha gente. Então, ó, Até um mais. beijo para vocês. Espero encontrá-las na Nicanda, espero encontrá-las no Instagram e no Mundo, que em breve a gente também vai inaugurar. Eu estou contando todas as novidades, gente. Mas a gente vai inaugurar um espaço aqui em São Paulo, físico. Enfim, deixa para contar quando chegar na hora. Tá legal. Mas estamos aí, estamos no game. Estamos, como sempre, seguindo. E a gente se encontra então, no curso de agosto sobre a saúde mental dos homens negros. Tá bem? Tá ótimo. Um beijo, minha gente. Um abraço. Bom final de semana. Tchau, Avisa que a mãe tá on. Avisa que a mãe tá on e roteando. Adoro.